Você já sentiu um vazio dentro da sua alma, dentro da sua existência, tão grande, a ponto de colocá-lo numa condição desesperadora? Fica comigo aqui neste vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar. Amados e queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Leandro Araújo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto do livro do profeta Amós, um livro que é muito pouco falado, dentro das igrejas. Existem poucas pregações fundamentadas neste livro, mas eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema Buscando a Deus. E para isso, vamos usar o texto de Amós, no capítulo 5 e no versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Desde os tempos mais remotos na história da humanidade, a criatura humana sempre esteve em busca de Deus, ou do sobrenatural, de algo que transcende esta existência material, e o homem faz isso por um objetivo. Ele quer alcançar algumas respostas para a sua vida, algumas respostas para a sua existência, pois conhecer o sobrenatural, o que está além dos nossos olhos, parece que sempre foi uma curiosidade, do ser humano. O que vai acontecer amanhã, o que está mais para frente, enfim, coisas do tipo. Veja, por exemplo, em Mateus 19, no versículo 16, quando um jovem se encontra com Jesus, ele diz o seguinte: aproximando-se dele um mancebo, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É óbvio que este rapaz está preocupado com justamente essa questão do futuro, do além. Ele tem uma preocupação com o que vai acontecer com ele depois da morte. Ele está preocupado com o que acontece depois que ele deixa esta vida. Então ele faz essa pergunta: o que eu preciso fazer? O que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Então ele está, de alguma maneira, buscando uma resposta para os anseios da sua alma, buscando as respostas para as questões inúmeras que existem na sua mente. E você que está me ouvindo aí do outro lado deste vídeo, com certeza também tem as suas perguntas, as suas questões, e quem sabe você já até orou clamando a Deus respostas para estas perguntas. Então, existe um desejo na alma do homem desenfreado de buscar em Deus respostas para as suas perguntas. Bom, da parte de Deus é importante a gente saber que Deus se revela ao homem pelo menos de duas maneiras. Número 1, de uma forma geral. Dentro de uma forma geral, Deus se revela ao homem através da natureza, da história e também da própria consciência do homem. É como se Deus tivesse as suas marcas na natureza, Deus estivesse presente na história da humanidade e Deus estivesse também comunicando suas verdades na consciência do homem. Existe até um ditado que diz, que a consciência é a voz de Deus. Segundo lugar, Deus se revela ao homem de uma forma especial. Como seria isso? Através de milagres, profecias e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também na experiência pessoal de cada criatura e, finalmente, dentro das Escrituras. Então, por essas vias, a gente diz que Deus se revela ao homem de uma forma especial. Mas o profeta Amós, no capítulo 5 e no versículo de número 4,
ele está nos dizendo: buscai-me e vivei, porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. De alguma maneira, buscar a Deus está intimamente ligado com a questão da vida. Mas você não pode entender esta vida que Deus está falando aqui como simplesmente esta manifestação biológica da vida material. As Escrituras nos falam e nos apontam que existe pelo menos 3 tipos de manifestações de vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui neste vídeo, né? Após descobrirmos pela palavra de Deus os caminhos pelos quais o Senhor ele se revela a cada um de nós, a partir deste ponto, então a gente precisa entender o que Deus deseja nos comunicar de verdade. Então, qual é o seu objetivo em buscar a Deus? O que você quer quando você busca a Deus? Você quer algo material? Você quer a solução para um problema? Você quer a cura para uma enfermidade? Qual é o verdadeiro sentido e significado de você buscar a face de Deus? O que você quer com isso, né? Na verdade, Deus está dizendo: buscai-me e vivei. Vamos ver aqui quais são os 3 tipos de vida da qual o Senhor está falando conosco. Primeiro, a vida física. No livro do Gênesis, no capítulo número 2 e no versículo número 7, a palavra de Deus nos fala sobre esta vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta é a vida biológica, a vida física. E, consequentemente, depois do pecado, esta vida física, ela tem um fim. Porque a Escritura diz: tu fostes tomado do pó da terra e também ao pó da terra voltará. Nós entendemos pela palavra de Deus o quanto que esta vida física, ela é tão frágil, né? Esta vida física, ela é tão fragilizada. Nós somos, na linguagem do profeta Jeremias, como um vaso nas mãos do oleiro, um vaso de barro. Então, nós entendemos que a nossa vida, ela é frágil demais. Eu estava aqui olhando o Salmo 103, que é um salmo que eu gosto por demais. No versículo 14, a Escritura diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Então, esta vida física, ela é muito frágil, e ela precisa da presença de Deus, ela precisa observar os estatutos do Senhor para que ela se prolongue um pouco mais. É isso que a própria palavra de Deus nos orienta. Em segundo lugar, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver aqui o segundo tipo de vida, é a chamada vida espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, neste corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta vida espiritual é aquela que nós recebemos a partir do momento em que encontramos o Senhor Jesus e entregamos a Ele a nossa alma. Então nós estávamos mortos em pecados e em ofensas, e a partir de Jesus nós recebemos esta vida espiritual que nos devolve a nossa comunicação com o Criador, a nossa comunhão com o Criador. E em terceiro lugar, a Bíblia vai nos dizer em Mateus, a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 25 e no versículo 46, sobre a chamada vida eterna. Está escrito: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Ainda vamos pegar aqui outra referência sobre a vida eterna em Gálatas 6 e no versículo de número 8.
Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E uma última referência em 1 de João 2 e no versículo número 25, onde se lê: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Portanto, quando o profeta Amós está dizendo, assim diz o Senhor, buscai-me e vivei, Deus quer nos conceder a manifestação dentro dessas três áreas da vida: vida física, vida espiritual e vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter chegado até o final deste vídeo. Aproveita para deixar o seu like, compartilhar essa mensagem com seus amigos através das redes sociais, deixar aqui no comentário o que você achou sobre esta palavra e não deixa de nos seguir. Nosso alvo é alcançar pelo menos 1000 inscritos até o final de 2025. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.